Olá! Agora chegou, muito bem, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Eu quero abrir o programa hoje com o seguinte questionamento. O nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe tudo desde o início até o fim. Eu queria perguntar a você, o que você entende do trecho da Bíblia que está relatado em Gênesis capítulo 6, verso 6, que diz o seguinte: Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Se Deus já sabia tudo, por que a Bíblia fala que ele se arrependeu e resolveu acabar com o ser humano naquele momento? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E é sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Estamos ao vivo, é sempre um prazer falar com você. A partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo, hein? Através da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país aqui. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter a sua companhia. Você sabe que são os seus questionamentos, são as suas perguntas que fazem o programa acontecer. E quem está sempre na mira para responder as suas dúvidas, baseando-se na palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Graças a Deus, tudo bem, Tito, e agradeço a Deus porque o nosso telespectador está conosco para mais um programa Na Mira da Verdade. Eu aproveito aqui para mandar um abraço a todos aqueles que nos acompanham, em especial mandar um abraço hoje para o meu pai, para a minha tia a Vera, que estão em Frederico Westphalen, não é? Estão juntos os dois irmãos. Que Deus abençoe a vocês, que vocês continuem firmes na fé, né, e na busca por Cristo. E obrigado a você, telespectador, que quem sabe esteja acompanhando o nosso programa pela primeira vez, que você se sinta bem, confortável conosco, que você possa assistir mais vezes o Na Mira da Verdade. Muito bem, professor. Bom, nós abrimos o programa com um trecho que é conhecido para muitos, mas para outros também é desconhecido. Ele está baseado em Gênesis capítulo 6. Inclusive a pessoa que mandou a pergunta para a gente aqui, ela não sabia onde é que estava o texto. Ela disse assim, gostaria de saber onde está escrito na Bíblia que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E por que isso aconteceu? Já que Deus sabe todas as coisas e poderia ter previsto isso antes de ter feito o homem. Isso encontra-se em Gênesis capítulo 6, verso 6. Professor Leandro Quadros, o que quer dizer isso? Se Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, como eu falei aqui, ele sabe de todas as coisas, como é que a Bíblia fala que ele se arrependeu? Ele já não sabia que isso ia acontecer? Como é que a gente explica isso, professor? Esse texto de Gênesis 6,6, ele parece contradizer, entre outros textos, Números 23:19, que afirma o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a Bíblia é clara em dizer que Deus não é um ser humano para mentir, não é um ser humano para que possa mentir, e nem um filho de ser humano, né? Nenhum ser humano para que possa se arrepender. Aqui nós precisamos diferenciar o arrependimento divino do arrependimento humano. São palavras hebraicas no Antigo Testamento e gregas no Novo Testamento diferentes, né? Quando a palavra arrependimento é aplicada ao ser humano,
ela significa realmente uma mudança não apenas de ideias, mas nos próprios conceitos. Não uma mudança, diríamos, na atitude apenas, mas uma mudança nos conceitos. Então, o ser humano, quando se arrepende, ele dá uma reviravolta, né? Ele seguia por este caminho, agora ele vem para este outro caminho. Então, é uma mudança, o arrependimento humano, ele envolve uma mudança tanto em atitudes quanto em conceitos. O arrependimento de Deus é diferente, é um outro termo hebraico que é utilizado. E esse termo significa mudar de ideia. Então, o que acontece? Deus pode mudar a forma como ele trata o pecador, sem que com isso seus conceitos sejam mudados. Tá? Então, por exemplo, ali do livro de Jonas, Deus disse para Jonas profetizar contra a cidade de Nínive, dizendo que ele iria destruir toda a cidade. Só que os ninivitas se arrependeram, no sentido humano, ou seja, mudaram os seus conceitos e as suas atitudes. Em resposta a isso, Deus muda a sua atitude, não os seus conceitos, para com os ninivitas. Deus não destrói os ninivitas, mas Deus continua sendo o mesmo, santo, amoroso e que odeia o mal e o pecado. Então veja, o arrependimento de Deus é uma mudança na forma de ele tratar o pecador, dependendo da maneira como o pecador corresponde à atuação dele na vida do pecador. Então, olha a diferença, arrependimento humano, mudam-se atitudes e conceitos. Arrependimento divino, não se mudam conceitos, porque Deus ele é perfeito, ele é um ser absoluto, mas ele muda na forma de tratar o pecador. E aí, uma tradução que expressa melhor o significado de Gênesis 6:6 é a King James atualizada. E eu vou aqui ler para você essa tradução, que ao invés de usar a palavra arrependimento, né, que ela não expressa bem realmente o que Deus sentiu aqui neste momento, a King James diz assim, eu vou ler a partir do verso 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Agora veja o verso 6, como que foi traduzido. Então o Senhor entristeceu-se muito. E a palavra arrependimento aqui tem o sentido de entristecer-se muito, né? E por quê? Continua. Entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente seu coração. Então, o arrependimento de Deus aqui não é uma mudança nos seus conceitos, ou seja, eu não deveria ter criado o planeta Terra. Não. Na verdade, o arrependimento aqui é uma expressão da profunda tristeza de Deus por ter criado o ser humano e agora ter de destruí-lo totalmente. Né? Então, lembre-se disso. O arrependimento de Deus nunca envolve uma mudança de conceitos, apenas na forma dele lidar com o pecador. Agora, o arrependimento humano, sim, envolve uma mudança tanto em atitudes quanto em conceitos. É uma mudança totalmente interna, o que não ocorre com Deus. Porque as palavras hebraicas para arrependimento são diferentes quando usadas para o ser humano, quando usadas para Deus. E, obviamente, em algum momento, uma mesma palavra pode ser usada também para Deus, mas aí você avalia o contexto no qual o termo se encontra, para você poder entendê-lo devidamente. Então, aqui, a King James atualizada traduziu melhor, né? Expressa melhor o que Deus geralmente sentiu, ou seja, ele entristeceu-se muito por ter criado o homem. E essa tristeza pesou mais ainda no coração dele, porque ele teria que destruir o homem que ele havia criado. Tá? Então não confundamos o arrependimento divino, que é diferente, totalmente diferente do arrependimento humano, que é criado em nós com a atuação do Espírito Santo no nosso interior.
Muito bem, professor, muito bem. Algumas traduções realmente são diferentes. A minha aqui também, que é na linguagem de hoje, também fala como a King James, né? Que Jesus, que Deus ficou muito triste, né? Ele ficou extremamente triste. Ele diz assim, ó, ficou muito triste por haver feito o ser humano. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado. Interessante tradução. Que disse, vou fazer desaparecer da terra. Enfim, mas muito bem. O programa está apenas começando. As dúvidas são as mais diversas. Você que começa a ler a Bíblia, você que começa a viver a questão da religião, muitas vezes você se depara com dúvidas. E aqui no programa Na Mira da Verdade, é o programa pelo qual você pode tirar todos os seus questionamentos, aprender sobre a Palavra de Deus, o que a própria Palavra de Deus se explica. Por isso a gente sempre fala que não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E vamos procurar dar a resposta baseando-se na Palavra de Deus. Você pode mandar as suas perguntas para a gente pelas redes sociais, Facebook e Instagram. E você pode mandar também pelo SMS. O nosso SMS, o número é 12 98151 0101. Pelo SMS, que é a forma fácil de nós acompanharmos aqui as perguntas. Nas redes sociais, no Facebook, na miradaverdade.nt. Compartilhe esse endereço com seus amigos, porque nós estamos aqui transmitindo ao vivo pelo Facebook. Você pode compartilhar com seus colegas, seus amigos, seus vizinhos, e eles vão poder também aprender mais da Palavra de Deus. E pelo Instagram você pode mandar a sua pergunta num videozinho que eu coloco ali todo dia antes de começar o programa, @Na Mira da Verdade. É só você mandar a sua pergunta lá, que ela chega aqui na hora para mim, como por exemplo essa. Existe outra forma que também é o nosso blog, tá? novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você pode mandar por lá também. Essa pergunta aqui chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Naivânio. Ele é de Itinga, Lauro de Freitas, na Bahia. E a pergunta dele é a seguinte, professor. Se a encarnação de Jesus só aconteceu conforme está escrito nos evangelhos, por exemplo, lá em João 1, 10 e 14, como é que a gente entende Gênesis 18, de 1 a 8, em que diz que os 3 homens se alimentaram, ou seja, naquela teofania, talvez é isso que eu já estou até falando aqui, naquela aparição daqueles homens a Moisés, já comentamos aqui que poderia ser Jesus aparecendo ali para ele, e aí ele faz o questionamento, Jesus já se fez carne antes da encarnação descrita nos evangelhos? Grande abraço para vocês aí. Então ele citou Gênesis 18, de 1 a 8, naquela ocasião onde aparecem aqueles 3 seres ali para Moisés, certo? Para Abraão. Para Abraão. E aí ele está falando, bom, se apareceu Jesus ali, então Jesus se fez carne? Como é que a gente resolve essa situação? Não tem problema e contradição nenhuma, né? O fato de Jesus aparecer numa aparição que se chama teofania, ou seja, quando Deus aparece em forma humana, não contradiz a encarnação de Cristo, ensinada nos evangelhos. E ela foi bem diferente, né? Até porque Jesus é Deus, né? Sim, e eu quero explicar que foi bem diferente. Lucas 1,35 mostra que a encarnação de Cristo absoluta, porque a encarnação de Cristo envolveu o quê? A mescla de 2 naturezas. Ele era divino e misturou sua natureza divina com a humana. Na teofania, ele não assumiu, ele assumiu uma forma humana, mas não uma natureza humana. É diferente. Não dá para relacionar os 2 textos, né? Quando Deus assume uma forma humana, ele não fica, diríamos assim, com efeito colateral de agora ter uma natureza humana. Agora, a encarnação, quando ali em Lucas 1,35 diz que o Espírito Santo faria Jesus encarnar e ele nasce do ventre de Maria como um bebê, ali já ocorre uma outra coisa que não é teofania. Ali é realmente uma encarnação. Por quê? Porque a natureza divina, milagrosamente e misteriosamente, foi misturada com a natureza humana de Maria. Ok? Então não podemos confundir teofania, que é uma aparição física de Deus, não é? Uma aparição em forma humana, que não lhe proporciona ter o efeito colateral, diríamos assim, da natureza humana, não confundir isso com a encarnação, em João 1,14,
que diz ali, o verbo se fez carne, ou seja, um ser divino, agente ativo da criação, agora tem uma natureza divina humana. Então são duas coisas bem diferentes. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Olha, ele diz aí para você, hein? Deixa eu ver. Ele mandou aqui, ó, 10h05, então há 10 minutinhos atrás. Ele diz, boa noite, hoje é 25/5, eu estou assistindo um debate do pastor Elias Soares com o professor Leandro Quadros. Fiquei com uma dúvida. Eu acho que realmente não entendi o que o pastor Elias falou. Ele disse que Satanás não lutou com Miguel pelo corpo de Moisés, porque Miguel não existe. Foi isso mesmo que aconteceu quando você fez aquele debate ali, professor? Não, esse debate é de alguns anos, né? Na verdade, a tese, né, do pastor Elias é que Moisés não ressuscitou. Essa é a tese, tá? E ele crê que ali houve uma luta, na verdade, só pelo corpo de Moisés e não para a ressurreição dele, né? Mas nós demonstramos em Judas 1:9, né, que essa tese do referido pastor ela é totalmente infundada, não é? No debate foi evidenciado, por exemplo, que esse termo que aparece aqui em Judas, eu vou lhe mostrar agora aqui. Quando fala Judas 1:9, diz assim, ó. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Essa palavra disputar aqui, ela envolve uma demanda legal. Ou seja, o direito de algo, né? Então eles não estavam brigando por um corpo morto, mas pelo direito de Moisés ressuscitar ou não. Por ser um pecador, Moisés não merecia realmente ter a vida eterna. Só que Deus, né, na pessoa de Jesus, ressuscita Moisés e depois na cruz, Deus paga a dívida de Moisés para com seus pecados. Mas aqui realmente envolve uma ressurreição. Não tem nenhum cabimento dois seres, por exemplo, Jesus Cristo e Satanás brigarem por causa de um corpo morto que em pouco tempo iria se decompor. Não tem lógica isso, né? Mas ele não disse isso que você pensou. A tese dele é simplesmente que Moisés não ressuscitou. Muito bem. A próxima pergunta, nós temos que ir para o intervalo, mas eu queria colocar a próxima pergunta aí. Quem mandou foi Adonias pelo Facebook, na miradaverdade.nt. Ele disse o seguinte, quem é o personagem de Isaías 53, verso 2? E por quê? Me ajude, está em jogo a minha fé. Então essa pergunta nós vamos dar a resposta daqui a pouco. Bom, tem 2 minutinhos, você consegue responder, professor? Essa pergunta aqui é bom ler mais alguns versos então, para poder ajudá-lo. Eu vou aproveitar antes, para a gente chamar o nosso intervalo, eu quero dizer o seguinte, você pode estudar a Bíblia com a gente, viu? Nós temos um curso bíblico aqui no Na Mira da Verdade, é esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter aí esse curso bíblico sem pagar nada, você não vai pagar nada por isso. Quem está pagando isso é o projeto Anjos da Esperança, para que chegue para você sem você pagar nada. É só você acessar o nosso blog agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você acessa lá, você vai ver a imagem dessa revista, clica lá que você vai ser direcionado para preencher um cadastro, tá bom? Agora, se você não tem internet aí, está assistindo a gente, se você não está com o seu celular aí e quer ligar para a gente, só que tem que ser no horário comercial, tá bom? Você só fala, ó, eu quero o curso bíblico do programa Na Mira da Verdade, o pessoal já sabe que é esse aqui. Então você liga para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 2127 3121, tá bom? 0 operadora 12 2127 3121, liga pra gente e você vai receber aí na sua casa esse curso bíblico que com certeza vai te ajudar muito a entender muitas coisas, porque ele fala do tempo do fim. E nós cremos que nós já estamos no tempo do fim. E se você quer aprender sobre isso, nesse estudo bíblico, ele é no formato de uma revista, você vai aprender muita coisa para os nossos dias. Peça agora mesmo. Nós temos que ir para o intervalo rapidinho. Aproveite o intervalo, acesse o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade e peça o seu curso bíblico. A gente volta já já.
Já estamos de volta e a pergunta que ficou em aberto aqui do Adonias é: quem é o personagem de Isaías 53:2 e por quê? Me ajude, isso está em jogo a minha fé. Professor Leandro Quadros, como ajudar aí o Adonias com essa questão de Isaías 53? Bom, Isaías 53, ele é um capítulo messiânico, né, que fala da vinda do Messias, Jesus Cristo. Mas há pessoas que não creem nisso, por exemplo, os judeus, né? Há judeus que interpretam o servo sofredor, né, de Isaías 52 e que depois mencionado no capítulo 53, eles interpretam como sendo o próprio judaísmo, né? Só que uma leitura do capítulo não permite essa interpretação. Uma leitura do capítulo aponta totalmente para a pessoa de Cristo. E eu vou ler alguns versos para você e vou lhe mostrar um porquê, vou lhe dar uma razão lógica para você crer que Jesus é o ser mencionado aqui. Então veja, começa dizendo o seguinte, ó: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, primeiramente, o texto diz que muitos não creriam no Messias, porque pergunta, não é? Quem creu em nossa pregação? E depois, no verso 2, ele é chamado de renovo. Renovo é um broto, né, que surge de um toco, de um galho, de uma árvore. Ou seja, os autores do Novo Testamento interpretam este renovo, este broto, como sendo um novo rei, entre aspas, responsável pela dinastia de Davi. E eles aplicam isso a Jesus Cristo, tá? Antes de eu dar o texto para você, paralelo, vamos continuar a leitura. Verso 3, ó. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Então veja, aqui a menção é um ser humano, não é ao judaísmo. Não são os homens judeus, mas a uma pessoa em específico, tá? E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não foi o judaísmo que foi traspassado pelos pecados do ser humano. O único ser traspassado e que recebeu o castigo que nos traz a paz é Jesus Cristo, né? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Verso 6, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora vamos ver como que os evangelistas, os judeus cristãos, entenderam esse trecho de Isaías 53, tá? Preste atenção. O primeiro texto que vamos ler se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37 e 38. Aqui, João registra as palavras do próprio Cristo. E eu duvido que alguém saiba interpretar melhor Isaías 53 que o próprio Cristo. E eu duvido também que qualquer pessoa, por mais bem intencionada que seja, qualquer irmão judeu, ele possa ter mais crédito na sua interpretação do que um judeu cristão, como o apóstolo João, que foi testemunha ocular de Jesus. Eu acho mais lógica em crer em alguém que viveu com Cristo. Um judeu que viveu com Cristo, presenciou seus milagres, presenciou e pôde ver quem ele era para poder aceitá-lo como Messias. Então eu vejo mais lógica em crer numa testemunha ocular de Jesus do que crer em alguém que não foi testemunha ocular de Jesus. Então olha o que diz João 12, 37 e 38. Ó. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Lembra de Isaías 53, 1?
Quem creu, Senhor, em nossa pregação? Para se cumprir as palavras do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então, claramente, o apóstolo João, testemunha ocular dos eventos da vida de Jesus, assim como outras pessoas foram testemunhas oculares, ele aplica Isaías 53 a Jesus. Então, meu irmão, não tem como ter dúvidas. Os autores do Novo Testamento, judeus, eles interpretaram desta forma. Então, se você é um cristão, e se você usar da lógica, você vai crer como o apóstolo João. Por quê? Simplesmente porque ele conviveu pessoalmente com Cristo. Ele foi testemunha ocular de Cristo. E outros seres humanos, por exemplo, da nossa época, não foram. Então, eles podem dar a interpretação que quiserem. Mas a interpretação que vale, a mais autêntica, digamos assim, é de quem esteve pessoalmente com Cristo. Por isso, a minha fé é totalmente fortalecida na certeza de que Cristo é o servo sofredor de Isaías 52 e Isaías 53. Muito bem, professor, muito bem. Aqui no SMS, a Karina de Barueri, ela perguntou o seguinte: para que orar se Deus só faz o que Ele quer? Como Ele concede o desejo do coração se o que eu tiver desejado não for da vontade de Deus? A palavra diz que tudo que pedires com fé, recebereis. A Karina está com dúvida da oração e está argumentando que Deus faz a sua vontade. Ele sabe todas as coisas. Como entender isso, professor? Veja, Deus ele tem o poder de ele fazer o que Ele quer, mas nem sempre Ele faz o que Ele quer. Por quê? Porque se Ele fizer só o que Ele quer, então não existe livre-arbítrio. Então você tem que analisar uma coisa. Por exemplo, em Isaías capítulo 37, 38, Deus avisou o rei Ezequias de que ele iria morrer. Deus queria poupá-lo de um sofrimento que viria futuramente. Não que Deus ia tirar a vida dele, mas ia permitir que ele morresse daquela enfermidade. Ele pediu tanto para Deus, para viver, que Deus atendeu ele. Então dizer assim, por que orar se Deus só faz a vontade dele? Não é bem assim que a Bíblia ensina. Não é bem assim. Então leia Isaías 37 e 30. Só vou conferir aqui se são esses dois capítulos, para você ver que a soberania de Deus não envolve um tirar do livre-arbítrio. Isaías 38, leia e você verá Deus atendendo a oração deste homem, e aí, obviamente, ele teve que colher as consequências, que era aquilo que ele queria. Outro detalhe, tem orações que Deus não vai atender, obviamente, porque o ser humano vai pedir errado. Então, o que diz, por exemplo, Tiago, capítulo 4, versículo 3, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, tem pessoas que pedem mal, pedem as coisas para Deus de forma egoísta. Só pedem coisas para elas e não estão pensando se essas coisas trarão benefícios não apenas para si, mas para as pessoas também. Então, imagine se Deus desse tudo aquilo que você pede em oração. Deus seria um péssimo pai. Imagine um pai e uma mãe que dão tudo aquilo que o filho e a filha pedem. Vai estragar esse filho para o resto da vida. Então, por trás de alguns nãos, há grandes bênçãos. Você tem que entender isso. Se você confia em Deus como seu pai, e se você crê que o Pai Celestial é infinitamente mais bondoso que os nossos pais terrestres, é óbvio, Ele jamais vai negar para você algo que seja bom para a sua vida.
Agora, algo que é ruim para a sua vida, ele não vai responder, não vai atender. Pode ocorrer um caso especial como o do rei, lá Ezequias, no capítulo 38 de Isaías, né? De Deus, bom, já que você quer assim, então eu farei isso. Mas veja, esse atender da oração dele, contrariamente à vontade de Deus, não envolveu uma mudança de princípios de Deus. Agora, Deus ele não vai atender uma oração, por exemplo, em que você peça para ele transgredir princípios que ele mesmo criou, tá? Então, um outro texto que eu vou deixar aqui para você, Mateus capítulo 7, tá? Jesus Cristo nos ensinou que devemos orar. Por quê? Porque a oração não é só para pedir coisas para Deus. A oração é muito mais do que isso. Você tem que entender isso aqui, ó. A oração é falar com Deus. É se relacionar com Ele. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Quando você ora, você fala com Deus. E uma relação entre duas pessoas tem que envolver o diálogo, né? Então a oração é a sua parte no diálogo com Deus. Então você tem que ampliar, querida telespectadora, a sua visão do que é oração. Você só vai pedir para Deus, não vai agradecer, não vai pedir sabedoria, não vai se relacionar com Ele, né? Quando ela argumenta, professor, se pedires com fé, recebereis, pode ser que a resposta de Deus seja um não também, não é mesmo? Dependendo, né? Se aquilo que a pessoa pedir é algo ruim, Deus não vai atender, obviamente. Mas, quando a pessoa tem fé e pede uma coisa boa, é óbvio que o Senhor vai atender. Tem um texto aqui que eu quero ver se eu encontro. Olha aqui, ó, Salmo 84:11, presta atenção nisso aqui, ó. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Mas agora eu vou te botar na mira, professor. Veja só, Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho na carne dele e Deus não tirou. Paulo era um homem de fé. Aí já é uma outra coisa, né? O que acontece? Deus viu que tirar o espinho da carne dele iria levá-lo à perdição. O próprio Paulo reconhece isso, né? Que foi para preservá-lo que Deus não tirou. Mas ali o texto que eu li, o Salmo 84:11, fala: nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ou seja, se você pedir alguma coisa boa para Deus, Ele vai te dar. Agora, há momentos em que, como eu disse antes, Deus não é um pai que diz sempre sim para os seus filhos, porque um pai ou uma mãe que diz sempre sim para os seus filhos os estraga, né? Então Deus tem que dizer alguns nãos. E como eu disse no início da resposta, por trás de alguns nãos há bênçãos. Por trás do não de Deus em não tirar o espinho da carne de Paulo havia uma grande bênção. Preservar o apóstolo Paulo humilde e dependente de Deus. Mas são casos especiais. São as exceções, não são a regra. A regra é que se você pedir com fé, Deus atende. Mas há casos especiais em que Deus não vai atender para o seu próprio bem, tá? Então amplie a sua visão sobre oração. Você está vendo a oração só como um meio de ganhar as coisas de Deus. Não, é também isso. Você pede para Ele coisas, mas você tem que ver a oração como algo mais. Ela é parte de um diálogo. Ela é parte de uma relação com Deus, né? Se você não falar com Deus e só ler a Bíblia, é só Deus quem estará falando com você e você não estará falando com Deus. Aí não será uma relação totalmente íntima, tá? Então amplie a sua visão e você vai receber respostas às suas orações, sim. Basta você ampliar a sua visão do que é oração, não só pedir, mas também agradecer, louvar a Deus, elogiá-lo pelas coisas que Ele fez. Então oração envolve várias formas, expressamos vários tipos de sentimentos e desejos a Deus. Muito bem, professor, muito bem.
Olha, nós recebemos aqui centenas de perguntas. Obrigado por você estar participando. Infelizmente, a gente não consegue colocar todas. Você vê, uma resposta, às vezes, exige um pouco mais de tempo para poder ficar bem clara o que a Bíblia está querendo dizer. Então, tenha paciência aí, não desista não, hein? Continue mandando. Eu recebo muitas perguntas aqui do pessoal que fala, olha, já é a 4ª vez que eu estou mandando. Já teve caso de pessoa que fala assim, olha, faz 1 ano que eu mando a pergunta. Não desista. A sua questão pode ser respondida por uma outra que tenha o mesmo sentido. Enfim, o importante é a sua participação. A sua dúvida, ela é esclarecida aqui. Às vezes, a resposta demora um pouquinho mais, mas é importante para que fique bem claro. Nós temos que ir para o intervalo, mas olha só a pergunta que vai ficar aqui para o próximo bloco. Boa noite, sou católico, quero saber na Bíblia se Pedro foi o primeiro Papa. Tenho essa dúvida. A paz. A gente volta já já. Já estamos de volta, então. A pergunta que ficou em aberto aqui é a seguinte: sou católico e quero saber na Bíblia se Pedro foi o primeiro Papa. Tenho essa dúvida. A paz do Senhor para vocês. Professor Leandro Quadros, o que a Bíblia fala com relação a Pedro e como sendo aí, quem sabe, o primeiro Papa? Obrigado ao nosso querido irmão católico por sua pergunta, tá? Obrigado pela sua confiança em fazer a sua pergunta aqui ao nosso programa. Eu vou ler para você, querido irmão, o texto que é usado pelos teólogos católicos para tentar provar que Pedro foi um papa, ou o primeiro papa, não é? E o texto é o seguinte, ó. Mateus 16, vamos ler do 16 ao 18. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, né? Não foram seres humanos, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa leitura inicial parece dar a entender que Pedro seria a pedra principal da igreja. Como consequência, se ele é a pedra principal, então poderíamos aqui encontrar um apoio, né, à doutrina católica da primazia de Pedro e que, portanto, ele seria o primeiro Papa. Mas por que essa interpretação não é correta? Veja, primeiro, Cristo, quando diz assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está realmente elogiando Pedro e a sua fé, né? Cristo disse que queria edificar a sua igreja sobre esta fé inamovível de Pedro. Mas veja, quem edifica a igreja não é Pedro, né? Quem edifica é Cristo. E o próprio Pedro, meu irmão, isso aqui é importante, o próprio Pedro reconheceu que além dele, os demais cristãos que seguem a Jesus são pedras que fazem parte da igreja de Cristo, diríamos assim. Tá? Então veja, e o próprio Pedro reconheceu que mesmo Jesus dando essa declaração aqui em que Cristo demonstra, né, a importância da fé que Pedro tinha em Jesus, o próprio Pedro não se coloca como sendo a pedra principal da igreja. Quando Cristo diz sobre esta pedra edificarei minha igreja, ele está dizendo, olha, sobre esta sua fé, né, de que eu sou o Messias, eu quero edificar a minha igreja. Mas a pedra principal e quem edifica é Cristo, não é Pedro. Né? Então, 1 Pedro 2, 5 a 8, como que Pedro interpretava essa questão de a pedra principal da igreja, né?
Também vós mesmos, como pedras que vivem. Olha, os cristãos são pedras que vivem, não é apenas Pedro. Sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui Pedro vai além. Além de chamar os cristãos de pedras que vivem, não é? Ele diz que os cristãos são um sacerdócio santo. O que isso significa? O sacerdócio de todos os crentes. Todos os crentes que aceitam a Cristo como Salvador são sacerdotes em que sentido? Eles podem ir diretamente a Deus através de Jesus, que é o grande sumo sacerdote. Você percebe? E aí continua, ó. Verso 6. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, para Pedro, a pedra principal da igreja era Cristo. Assim como para Paulo em Efésios 2:20 e em 1 Coríntios 3:11. E para finalizar, irmão, essas chaves dadas a Pedro, que podem ligar ou desligar alguém do céu, é a autoridade de, por meio do Evangelho, de forma indireta, ligar ou desligar alguém do céu. Isso não foi dado só a Pedro, mas aos demais seguidores de Jesus. Aqui em Mateus 18:18, ó. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Veja, aqui não é somente Pedro agora, ó. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Isso aqui está num contexto missiológico. Quando você prega o evangelho para alguém, você que também é uma pedra da igreja de Cristo, você que também faz parte desse sacerdócio, todos os crentes, quando você prega o evangelho, você abre o reino dos céus para esta pessoa, quando ela aceita. De forma indireta, é você quem abre porque você pregou, mas é Deus quem salva. De forma indireta, você também fecha o reino dos céus para essa pessoa porque ela rejeita a mensagem da salvação. Tá? Então podemos ver que realmente Pedro, ele não foi o primeiro papa, né? E ele não foi papa, ali em Mateus 8,14 nós vemos que ele era casado. Não condiz também com o sistema papal atual, não é? De que os papas não se casam, tá? Mas a sua pergunta foi muito boa. Obrigado, meu irmão, pela sua confiança. Eu espero ter lhe ajudado aí a iniciar um estudo sobre esse assunto. Agora, na mira da verdade, você fica com o momento da mentira. Algumas pessoas estão dizendo que, na verdade, Satanás não foi expulso do céu. Não há dúvidas de que, à luz da Bíblia, essa é uma tremenda mentira. E por quê? Porque a nossa base, a nossa regra de fé é a Bíblia. E a Bíblia mostra, tanto de forma indireta no Antigo Testamento, quanto de forma direta no Novo Testamento, que Satanás foi expulso do céu. Então, de forma direta, vamos ler Apocalipse 12, que diz assim, nos versos 7 em diante: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então o texto bíblico é claro em mostrar no Novo Testamento que Satanás foi sim expulso do céu. E de forma indireta é possível ver isso também no Antigo Testamento pelo seguinte: se você ler Gênesis 3 com atenção, você vai perceber que quando usou a serpente como médium para enganar Eva, Satanás já estava num nível avançado de rebelião. E é impossível nós imaginarmos que neste nível avançado de rebelião ele permanecesse.
ao lado de Deus. Porque em Gênesis 3, né, ele começa a desmentir a Deus. No verso 4, ó. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus havia dito, em Gênesis 2, 16, 17, que se eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. Mas o diabo disse, não, vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, primeiro, ele diz que Deus mentiu e diz que eles seriam como Deus, que é a base inicial do pecado, né? Quando a criatura quer ser como Deus, assim como Satanás queria ser, quando lemos Isaías 14, 12 a 14. Tá? Então, esse estado de rebelião avançado demonstra aqui que nesta época ele já tinha sido expulso da presença de Deus. E considerando este texto de Jó 34, 14, não há dúvidas, né, a respeito desse assunto. Jó 34, 14, diz assim. Não, na verdade, Jó 34, 10, ó. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticarei a perversidade e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Não era esse texto, é um outro texto que eu queria mostrar que com Deus não subsiste o mal. Salmo, acho que é 5, verso 4. Vamos ver aqui. Acho que eu li o texto errado aqui, acho que é Salmo 5, 4. Vamos ver aqui. Isso mesmo. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Ou seja, o mal não pode viver, subsistir na presença de Deus. Então é óbvio que esse ser maligno, quando se rebelou contra Deus, tinha que ser expulso. Né? Então, cuidado com esse tipo de interpretação. Né? Não adianta a pessoa dizer, por exemplo, eu sei o hebraico e no Antigo Testamento eu não vejo a expulsão de Satanás do céu. Não adianta saber o hebraico e não saber o grego. Né? Porque os judeus cristãos que sabiam hebraico e escreveram o Novo Testamento em grego, eles, que eram intérpretes e leitores do Antigo Testamento, eles aceitavam a expulsão de Satanás como um fato. Tá? Então, cria na Bíblia. Não cria aí em teorias absurdas que vão fazer mais mal do que bem para a sua vida espiritual. Durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. A pergunta é da Amélia. Ela diz o seguinte: moro em Dom Pedro, Maranhão, congrego na Igreja Batista e gostaria de saber e entender Êxodo 4, 24, que diz que Deus foi ao encontro de Moisés e tentou matá-lo. Eu não entendi essa passagem. Vocês podem me esclarecer, por favor? Professor, ela escreve lá. Desde já agradeço que o Pai Celeste abençoe e continue sendo usados como instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Muito edificada com a Novo Tempo. E aí, professor? Aqui em Gênesis 4, nós vamos ler aqui os versos 24 a 26, para nós entendermos esse texto. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então veja que interessante. Deus apareceu de uma forma ameaçadora a Moisés. Temos um minutinho, professor. E desta forma ameaçadora ele apareceu por quê? Porque Moisés 2 minutinhos. Não seguiu a orientação divina de circuncidar o seu próprio filho. A circuncisão era um sinal de que a pessoa pertencia a Deus. E por meio dela Deus ensinava outras lições que eu não vou mencionar aqui por causa do tempo. E aí quando Zípora pratica a circuncisão no filho, o Senhor o deixa. Por quê? Ela sabia
que algo deveria ter sido feito antes. Só que o texto não é claro. Se Moisés não circuncidou o filho, é por causa da esposa, que não queria, ou ela queria e ele acabou negligenciando, porque ela chamou ele de marido sanguinário. Então não fica claro no texto esse aspecto. Mas vemos que era por causa da circuncisão. Se o líder não desse o exemplo, imagine o que ia acontecer com o resto do povo. Muito bem, professor, muito bem. É o que eu falo aqui para os nossos telespectadores, né? Infelizmente, a gente não consegue responder todas, mas a importância do professor esclarecer os detalhes é que faz com que a gente demonstre a resposta na Bíblia com toda a clareza. Então, participe sempre, mande as suas perguntas para a gente aqui, que com certeza a sua dúvida será sanada. Professor, a gente se encontra semana que vem. Depois eu vou fazer um desafio com você aqui nos bastidores para a semana que vem, tá bom? Tudo bem. Obrigado, amigo telespectador e telespectadora. E lembre-se, quando você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão e estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.